Boa noite. Boa noite. Michel Temer assume como presidente interino, anuncia o ministério e promete um governo de salvação nacional. Senado aprovou o processo de impeachment contra Dilma Rousseff por 55 votos contra 22. Ao ser afastada, a presidente Dilma voltou a falar que impeachment é golpe e que vai brigar para manter o mandato. E manifestantes contra o afastamento da presidente queimam bandeiras e fecham a Avenida Paulista. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto após um rápido intervalo. Até já. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. No Hoje Tem dessa quinta, você vai conhecer a Cachoeira Santa Bárbara, na Chapada dos Veadeiros. Essa é uma das cachoeiras mais cristalinas do Brasil. E ainda conhecer a técnica da argiloterapia para a revitalização da pele. Hoje Tem, nesta quinta, 10h30 da noite. Oferecimento Creme Anti-Rugas Risotex. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. No primeiro discurso como presidente interino, Michel Temer, do PMDB, prometeu o governo de salvação nacional. Michel Temer foi notificado pelo Senado por volta das 11h30 da manhã no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência. Ele estava ao lado de aliados. Próximo das 5h30 da tarde, foi para o Palácio do Planalto, onde deu posse aos ministros. Ele iniciou o primeiro discurso dizendo que queria uma cerimônia sóbria e discreta. Depois prometeu um governo de salvação nacional. Que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão de emprestar sua colaboração para tirar o país desta grave crise em que nos encontramos. Michel Temer disse que precisa recuperar a confiança no país e afirmou que pretende fazer reformas estruturais, citou a reforma da Previdência e Trabalhista e negou que vai acabar com os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo. E, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ele falou ainda da Operação Lava Jato. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. E declarou respeito institucional à presidente afastada Dilma Rousseff. Quero apenas sublinhar a importância do respeito às instituições e a observância à liturgia nas questões, no trato das questões institucionais. No início da noite, participou da cerimônia de posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. Já a presidente afastada Dilma Rousseff voltou a falar que impeachment é golpe e que vai brigar para manter o mandato.
Dilma foi notificada da decisão do Senado pouco antes das 11 da manhã no Palácio do Planalto. A intimação foi entregue pelo primeiro secretário, senador Vicentinho Alves, do PR. A imprensa não teve acesso. Depois, ao lado de ministros e parlamentares, Dilma fez um pronunciamento. Voltou a classificar o impeachment como um golpe. Posso ter cometido erros, mas não cometi crimes. E fez duras críticas à oposição. Desde que fui eleita, parte da oposição inconformada pediu recontagem dos votos, tentou anular as eleições e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment. Mergulhar o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Meu governo tem sido alvo de intensa e incessante sabotagem. O objetivo evidente vem sendo impedir de governar e, assim, forjar o meio ambiente propício ao golpe. Depois saiu para a área externa do Palácio do Planalto e cumprimentou apoiadores. Em discurso, disse que está sendo vítima de injustiça e traição. Os manifestantes gritaram "Fora Temer!". Dilma afirmou que vai resistir até o fim do processo de impeachment. Eu estou pronta para resistir por todos os meios legais. Em seguida, Dilma foi para o Palácio da Alvorada, onde deverá aguardar o fim do processo. O ex-presidente Lula acompanhou Dilma apenas na área externa do Palácio do Planalto, não deu entrevista e mostrou abatimento. Durante o primeiro discurso de Dilma dentro do palácio, com ex-ministros e parlamentares petistas, Lula já estava no prédio, mas não participou da cerimônia. Na sequência, quando Dilma falou para os apoiadores concentrados diante do palácio, Lula ficou a seu lado, bastante apático, e aplaudiu timidamente algumas vezes. Ao fim do ato, Lula cumprimentou alguns aliados, mas não respondeu às perguntas dos repórteres, nem aos gritos de "Lula, guerreiro do povo brasileiro". Antes de entrar no carro, um jornalista perguntou se ia para o Palácio da Alvorada encontrar Dilma. Lula apenas fez um desabafo. É para a Alvorada, presidente, que o senhor está indo? Eu vou para cá. Para agilizar o processo de impeachment, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, afirma que os senadores não terão recesso de 15 dias no meio do ano. Renan disse que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não será votada até 17 de julho e, sem essa votação, o recesso não pode acontecer. E agora vamos ao comentário, direto de Brasília, de Josias de Souza. Nas manifestações que fez ao desocupar o Palácio do Planalto para que Michel Temer o ocupasse, Dilma Rousseff não disse nenhuma palavra que possa lhe render votos no Senado Federal, onde ela será julgada nos próximos 6 meses. Dilma falou diretamente para as ruas, onde ela já foi majoritariamente condenada. Dilma, agora uma presidente afastada, recolheu-se ao Palácio da Alvorada, um retiro para ela. E é absolutamente improvável que Dilma retorne à cadeira de presidente da República. No primeiro pronunciamento público que fez como presidente em exercício, Michel Temer disse mais ou menos tudo o que se esperava ouvir dele. Falou de reformas, disse que sua prioridade é deter a queda livre da economia e fez uma menção elogiosa, ainda que muito rápida, à Operação Lava Jato. Mas faltou algo à cerimônia de posse dos ministros de Michel Temer. Faltou recato. Havia uma atmosfera de celebração juvenil que não combina com a gravidade do momento. O brasileiro olha para Brasília com ares de desconfiança. Tenta digerir o governo do PMDB, mas tem uma sensação de que não vai lhe fazer bem. Boa noite.
O plenário do Senado aprovou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Ainda pela manhã, ela foi afastada do cargo e o vice-presidente Michel Temer assumiu interinamente. O afastamento temporário de Dilma vai durar até que os senadores concluam o processo e será de, no máximo, 180 dias. O resultado de hoje, 55 votos contra 22, seria suficiente para o afastamento definitivo de Dilma no julgamento final. A sessão terminou por volta das 6h40 da manhã, depois de mais de 20 horas de duração. Está instaurado o processo de impedimento por crime de responsabilidade. Agora, o processo volta para a Comissão Especial para a Produção de Provas, chamada fase de instrução. Dilma poderá apresentar nova defesa. A acusação e a defesa podem convocar testemunhas obrigadas a comparecer. Depois, Dilma será convidada a falar e comparece se quiser. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB, apresentará um novo parecer, já incluindo as provas e depoimentos. Haverá uma nova votação por maioria simples na comissão, que será comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Se o parecer for aprovado, os autores da denúncia têm 48 horas para fazer mais uma vez a acusação. Depois, a defesa tem o mesmo prazo para contestar. O processo, então, é encaminhado a Lewandowski, que vai marcar a data para ouvir testemunhas e para o julgamento final. Se Dilma for absolvida, ela volta para o cargo. Se condenada, sai em definitivo e fica proibida de exercer qualquer função pública por 8 anos. Nesse caso, Michel Temer torna-se presidente efetivo. Nessa última votação, para aprovar o impeachment, são necessários os votos de pelo menos 54 senadores, ou seja, 2/3 do total. Movimentos contra o impeachment da presidente protestaram hoje na Avenida Paulista. Eles interditaram parcialmente o trânsito e houve uma pequena confusão em frente à Fiesp. O ato terminou às 8 da noite. Manifestantes contrários ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, agora afastada, e ligados a movimentos sociais, fizeram um protesto na Avenida Paulista, que ficou bloqueada no final da tarde. Eles saíram do MASP e foram caminhando até o prédio da Fiesp, onde houve um momento de tensão. Eles atearam fogo em alguns cartazes e também bandeiras. A polícia militar fez um cordão de isolamento em toda a frente da Fiesp e as pessoas não podiam atravessar. O metrô ficou bloqueado e muitas pessoas que saíam do trabalho com destino para casa tinham dificuldade de acessar o transporte público. Os manifestantes continuaram o ato andando até o escritório da Presidência da República, aqui em São Paulo, que também fica na Avenida Paulista. Eles fizeram um ato simbólico de fechamento desse escritório e colocaram cartazes contra o presidente interino Michel Temer. Eles prometem mais manifestações para os próximos dias. A nossa disposição, evidentemente, é de resistência. Aqueles que acham que acabou hoje com o Senado não conhecem a história de luta popular no Brasil. Até porque este governo que se estabelece hoje legitimamente coloca também a perspectiva de estabelecer retrocessos históricos, um programa de regressão social, um programa de ataque a direitos e de ataque aos programas sociais historicamente conquistados pelo povo brasileiro. Isso não vai passar nas ruas. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. O slogan é ordem e progresso. Não vamos falar de crise, vamos trabalhar. É isso? Para ter progresso é preciso ter ordem. Para trabalhar e ter ordem, para ter progresso é preciso ter paz. Como é que o trabalhador pode trabalhar com esse povo parando as cidades? Na hora do rush, São Paulo e outras cidades brasileiras pararam para ver gente queimando pneu e reclamando que tiraram a Dilma da presidência. O Temer tem que cuidar dessas duas coisas, senão ele não vai conseguir governar. Ele tem que tirar esses caras de cargos comissionados e tem que parar de financiar movimentos que não são nada sociais. Isso é fácil. Quer dizer, cortar os cargos comissionados nem tanto, mas tirar dinheiro desses movimentos para pôr na Bolsa Família e em outros programas realmente sociais, ele pode fazer isso. Tem que contar com a ajuda das instituições em geral e dos governadores em particular. Vai ter que ter polícia.
E não é o caso que vai tratar problema social como se fosse um problema de polícia, não. É o caso de que vai evitar baderna e poluição de pneu queimado. Eu volto terça-feira, direto ao assunto, voltando a tratar do governo Temer. Pode esperar. Inter. Durante o período de afastamento, Dilma Rousseff manterá os benefícios garantidos aos presidentes da República pela Constituição Federal. Terá o mesmo salário e continuará morando no Palácio da Alvorada, entre outras facilidades. A manutenção dos benefícios dados a Dilma Rousseff foi anunciada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, assim que ele proclamou a decisão da Casa de aprovar o afastamento dela por até 180 dias. Os direitos são garantidos pela Constituição Federal. Mantendo durante este período as prerrogativas do cargo. De acordo com a lei, enquanto estiver afastada, Dilma seguirá morando no Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. Toda a equipe do gabinete, incluindo funcionários e assessores, será mantida durante este período. A presidente também vai continuar recebendo o mesmo salário, que é de R$ 27.841. Além disso, vai poder usufruir dos seguranças que faziam a sua escolta e terá direito à mesma assistência de saúde que tinha antes. Dilma também terá direito aos mesmos meios de transporte que tinha até hoje, o que inclui motorista, carro oficial e até o avião da Força Aérea Brasileira. Apesar de exonerados, os ministros do governo Dilma devem continuar próximos à agora presidente afastada. Um deles certamente será o ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. O Conselho de Ética do Senado aplicou uma espécie de quarentena de 6 meses para que ele volte a atuar como advogado em outros casos, mas liberou que Cardoso continue defendendo Dilma até o julgamento do impeachment. Em seu primeiro dia no cargo, o presidente interino Michel Temer anunciou os novos ministros. Agora são 24 ministérios. 7 dos antigos 32 foram fundidos e outros 3 perderam status. Em cerimônia, no fim da tarde, a equipe ministerial de Temer tomou posse. Hélder Barbalho, do PMDB do Pará, no Ministério da Integração Nacional. Gilberto Kassab, do PSD de São Paulo, no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Marcos Pereira, do PRB do Espírito Santo, é o novo ministro da Indústria e Comércio. Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, assume o Ministério da Defesa. Fernando Coelho Filho, do PSB de Pernambuco, ficou com o Ministério de Minas e Energia. Romero Jucá, do PMDB de Roraima, foi para o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, na Secretaria de Governo. Sérgio Etchegoyen assume o Gabinete de Segurança Institucional. Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, é o novo ministro das Cidades. Blairo Maggi, do PP do Mato Grosso, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Henrique Meirelles é um novo ministro da Fazenda. Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, ficou com a pasta da Educação e Cultura. Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, fica na Secretaria da Casa Civil. Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, no Ministério do Esporte. Ricardo Barros, do PP do Paraná, no Ministério da Saúde. José Sarney Filho, do PV do Maranhão, assume o Ministério do Meio Ambiente. Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, ficou com o Ministério do Turismo. José Serra, do PSDB de São Paulo, é o novo ministro das Relações Exteriores. Alexandre de Moraes, do PSDB de São Paulo, ficou com o Ministério da Justiça e Cidadania. Ronaldo Nogueira de Oliveira, do PTB do Rio Grande do Sul, fica no Ministério do Trabalho. Maurício Quintela, do PR de Alagoas, no Ministério dos Transportes. Fabiano Augusto Martins Silveira, ministro da Fiscalização, Transparência e Controle, a ex-Controladoria-Geral da União. E Fábio Medina Osório é o novo advogado-geral da União. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
Michel Temer foi bastante realista ao destacar as grandes dificuldades da economia com as quais terá de lidar. A herança que está recebendo é horrível. Recessão perto dos 4% pelo segundo ano, inflação elevada, desemprego em alta e um desequilíbrio brutal das contas públicas. Desequilíbrio que deve ser o principal foco das ações na área econômica, inclusive com a proposta de reformas polêmicas como da Previdência. Mas político experiente, Temer parece querer testar até onde pode ir. Quer contar com o apoio político da população e até do mercado financeiro, mas vai ter que mostrar serviço para preservar a confiança que acompanha a troca de governo. Não pode perder tempo, a cobrança será pesada. Ele assume com o carimbo da mudança, e mudança que não pode demorar. O país já perdeu tempo demais e andou vários anos para trás por ineficiência política e administrativa. Eu volto na segunda, até lá. Justiça de Minas Gerais suspende a nomeação da esposa do governador do estado, Fernando Pimentel, do PT, para o cargo de secretária estadual de Trabalho e Desenvolvimento Social. O cargo confere a ela foro privilegiado na Justiça Mineira. Carolina Pimentel é investigada pela Polícia Federal na Operação Acrônimo por suspeita de desvio de dinheiro durante a campanha que elegeu seu marido em 2014. A oposição recorreu à Justiça para suspender a nomeação, dizendo se tratar de uma manobra de Pimentel para proteger a mulher. Empresário Ronan Maria Pinto o empresário Ronan Maria Pinto, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o publicitário Marcos Valério agora são réus na Operação Lava Jato. Eles são acusados de lavagem de dinheiro e o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público. Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do Grande ABC, foi preso em abril. A investigação em torno dele recoloca em cena o assassinato do prefeito petista Celso Daniel de Santo André em 2002. Ronan é acusado pelo recebimento de R$6 milhões, metade de um empréstimo fraudulento e jamais pago, realizado no Banco Chaim pelo pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, também preso pela Operação Lava Jato. Delúbio Soares e Marcos Valério, já condenados no mensalão petista, são acusados de participar da intermediação do negócio. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Boa noite para você e fique agora com Pamela Domingues no Hoje Tem. Descubra como as células-tronco podem amenizar a calvície no todo seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora. Hoje Tem.